Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. As fortes chuvas colocam vários bairros de São Paulo em estado de atenção para alagamentos e riscos de deslizamentos. Nós hoje recebemos o geólogo Eduardo Soares Macedo. Ele é pesquisador do Laboratório de Riscos Ambientais do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Professor, muito obrigada por estar conosco. No segundo dia de trabalho, o prefeito Fernando Haddad já reuniu parte do secretariado para estabelecer aí uma ação conjunta, né, com o IPT para o enfrentamento dessas enchentes, esse tormento de todo o verão na capital paulista. As intenções já saíram do papel e essa ação conjunta já está em andamento? Uma parte dela já. Nós, por exemplo, já estamos a ponto de começar cursos de treinamento para a equipe da prefeitura, né? Tem uma equipe bastante grande. Nós já havíamos feito treinamentos em anos anteriores. Esse treinamento ele já vai andar daqui a pouquinho, vamos repetir, formar mais gente nesse importante tema que é o área de risco. Existem outras coisas que também estamos aí negociando, conversando, para ver como é que a gente vai ajudar a prefeitura. Quer dizer, uma ação ampla, pelo que eu estou entendendo. A prefeitura tem números objetivos da situação de São Paulo? Eu sei do mapeamento que o IPT faz, num levantamento das áreas de risco em São Paulo. Esses números da prefeitura estão na posse da prefeitura? Estão sim. Em 2010, nós fizemos um bom mapeamento, que foram 407 áreas, que é uma quantidade bastante grande, só para deslizamento, ou seja, ainda tem as áreas para inundação. Dessas 407, pelo menos algo em torno de 28 mil moradias estavam em risco alto e muito alto. 28 mil moradias, quer dizer, quantas pessoas? Multiplica por na quanto? faixa de 100 mil. 100 mil? 100 mil pessoas, ou seja, uma cidade de porte pelo menos médio, mora em áreas de risco em São Paulo, para deslizamento em alto e muito alto. E perfil é favela? É isso? É a maioria é favela. É maioria favela. A maioria é favela, até porque nós priorizamos essas áreas de ocupação mais pobre, ou a gente chama de assentamentos precários, né? Então, esse tipo de assentamento a gente prioriza, até porque é uma população que precisa de mais ajuda, né, Maria? E qual é o foco dessa ação conjunta que o prefeito Fernando Haddad estabeleceu junto ao IPT? Olha, nós vamos ajudá-lo. Isso significa que nós vamos assessorar as equipes da prefeitura em trabalhos com população. Se for possível, a gente vai conseguir, mas principalmente nós estamos muito interessados em ajudá-lo naquelas coisas mais complicadas onde o IPT tem a expertise. Por exemplo, cai em algum lugar que é um lugar complicado e a equipe da prefeitura não tem condições técnicas de resolver o problema rapidamente. Então, aí chama o IPT e nós vamos ajudá-lo, como, por exemplo, hoje aconteceu ali na Avenida do Estado, é uma área que poderíamos ajudá-lo perfeitamente numa solução mais rápida, né? Bom, essa parceria é a parceria inteligente, porque são técnicos especialistas junto de quem tem recurso, que é a prefeitura e o poder da administração. Mas a prefeitura tem equipe preparada para esse enfrentamento de risco, né? Um trabalho tão específico? É um trabalho específico e ela tem equipe. Vou dar só um exemplo. Já pronta, preparada? Já pronta e preparada. Tanto é que você tem os planos de defesa civil, que a gente chama PPDC, Plano Preventivo de Defesa Civil. Ele funciona na cidade de São Paulo já há alguns anos. Equipes nas subprefeituras, com geólogos, com engenheiros, geógrafos, arquitetos, pessoal, agentes de defesa civil. Isso está funcionando já há alguns anos. Quer dizer, já existe. Sim. Isso agora, então, é uma questão de otimizar, é isso? Eu diria otimizar, melhorar algumas equipes, distribuir melhor em alguns lugares e a gente aumentar a quantidade, porque São Paulo é uma cidade onde tudo é muito grande, inclusive o problema, né? Mas é muito intrigante, professor, que a questão das enchentes, dos deslizamentos, isso é um fenômeno que se repete, né? É a tragédia anunciada
anunciada. Todo ano a gente sabe e a população fica de coração na mão, porque sabe que vai ter em São Paulo. Esse fenômeno, pelo que o senhor está dizendo, é controlável, mas não é controlável em termos assim, de chegar a termo. A população não tem a percepção que não pode ocupar a área de risco? Olha, primeiro é um fenômeno natural, que é acelerado pela... A chuva é natural, A chuva é natural, mas o ocupar a área de risco natural. não é natural. Então, a chuva é natural, deslizamento é natural, a inundação é natural. O que acontece? Isso tudo é acelerado, é multiplicado por muitas vezes quando você tem a cidade e uma ocupação mal colocada, à beira do rio, à encosta, por população que não tem o dinheiro suficiente para fazer uma casa mais resistente, com melhor qualidade técnica. E não tem a percepção que está aí se expondo, que faz aquela casinha ali e pode matar a família inteira? Maria Lídia, é uma questão de prioridade. A pessoa precisa morar em algum lugar e ela precisa ter dinheiro para morar bem. São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito cara. Mas então, não tem essa percepção do alto risco? Tem, do alto risco. Ela tem uma percepção de que ela tem um risco, mas esse risco é menor do que o risco dela ficar sem emprego, da questão da segurança, dos filhos na escola, ou seja, a casa, isso fica sendo uma prioridade lá no fundo. Ela tem coisas mais importantes que é o teto para fazer. Ela tem teto. Tem que abrigar teto. A família. É sair dali e ir para debaixo da ponte. Então, para ela é melhor ficar ali. Certo. A última pergunta. Eu vi que há 20 anos a ONU estabeleceu que aquela década de 90 seria a década internacional para a redução dos desastres naturais. Esses que nós estamos falando agora. E o Brasil em relação a isso? De lá para cá, houve avanço? Porque também é incrível quando nós vemos as notícias de inundações, deslizamentos, perdas e mortes em vários estados brasileiros, exatamente nessa época, como já aconteceu muito em São Paulo. O Brasil avançou? Avançou bastante. Tecnicamente nós avançamos, e eu diria para você, de 2 anos para cá, a partir da região serrana do Rio de Janeiro, o governo federal priorizou esse assunto. Então hoje nós temos um PAC de mais de 18 bilhões, um PAC só para a área de riscos. Nós temos o Centro Nacional de Desastres funcionando, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta funcionando, mapeamento de cidades, mais de 850 cidades, ou seja, o país avançou muito por essa prioridade do governo federal. Eu acho que isso é uma grande novidade. Se não dá para comemorar, ao menos dá para ter algum alento que alguma coisa está sendo feita. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado. Laerte.